Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo Certa, o espaço onde tratamos do mercado imobiliário de forma direta, simples e sem complicação. Quer aprender um pouco mais sobre o mercado de construir para vender? Então fica aqui com a gente que nosso convidado de hoje tem muitas dicas para você. Eu sou Hugo Almeida e esse é o podcast da Certa Imóveis. Bora lá? Hoje, no Papo Certo, a gente recebe o sócio e CEO da Master Construtora, empresa que atua há mais de 16 anos no mercado imobiliário, executando obras em parceria com o poder público e o setor privado em Governador Valadares, Ipatinga, Coronel Fabriciano e até lá em Iubá. Entre suas conquistas, eles já entregaram mais de 1.100 apartamentos e tem mais de 2.300 unidades em andamento. A Master foi a primeira construtora a executar um empreendimento em parceria com a Caixa Econômica, no sistema SBPE, com apoio à produção. Uma curiosidade muito interessante dele, que ele é formado em fisioterapia e chegou a atuar na área da saúde antes de migrar para a construção civil. Fabiano, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. É uma imensa alegria receber você aqui com a gente. Obrigado, Hugo. Obrigado, Samuel. Estamos aqui agora para a gente tentar bater um papo aqui com vocês, bem descontraído, esse formato bacana que eu gosto, que é podcast. E vamos lá. Seja muito bem-vindo, Fabiano. Obrigado. Prazer. Obrigado. Eu acho que a primeira pergunta aqui, né, Samuel, para falar do Fabiano é entender essa transição de duas, frentes de trabalho completamente diferentes, fisioterapia e construtora. Como é que aconteceu essa mudança aí? Conta um pouquinho aí pra gente, Fabiano, sobre essa trajetória como fisioterapeuta e, obviamente, depois aí a transição para o ramo imobiliário. Bom, a fisioterapia na minha vida eu falo que foi uma grande escola, né? Eu tive, durante esse processo de trabalhar na área da saúde, você aprende bastante, essa é a verdade. Trabalhar com saúde, você trabalha com gente, né? Então, qualquer empresa que você vai trabalhar, nada mais é do que pessoas que você se relaciona ali. Muitas pessoas podem até pensar que a construção civil é máquina, mas atrás de máquina, né, sempre tem alguém comandando as pessoas. Então, o que você ganha muito na área da saúde? São conceitos de trabalho. Então, trabalhar lá me fez entender o que é trabalhar em equipe, entender um pouco de ler o ser humano, né? Porque, na verdade, você acaba trabalhando dentro da construção civil com sentimentos de pessoas que chegam ali, às vezes com raiva, às vezes com sonhos, às vezes com sentimentos N que você tem que aprender a lidar. E a área da saúde dá isso muito pra gente, aquele contato, entender, né, o momento da pessoa. Eu costumo falar que eu fui muito feliz, né? Desde quando eu comecei a trabalhar na área de saúde, eu comecei a ter um ritmo de caminhada, o meu ritmo próprio, que é um ritmo de se desafiar. Eu tenho isso muito comigo. Às vezes a minha mãe até fala comigo assim, mas você não para, você nunca fica quieto, mas é porque realmente eu gosto de me desafiar. Sempre quando eu acho que eu estou batendo no limite, sempre quando eu acho que uma coisa não vai dar, eu me esforço um pouco mais, eu procuro entender, eu procuro ser um autodidata, né, que eu sempre fui na minha vida inteira. Durante a minha estadia na área da saúde, eu fiz muita coisa bacana, graças a Deus. Então foram 16 anos, a minha profissão. Quando eu formei, quando eu cheguei aqui em Valadares, para você ter ideia, eu trabalhei a primeira vez aqui na área de saúde, foi montando uma clínica de fisioterapia, que hoje é a clínica articular que está lá localizada na 7 de setembro. Hoje é dirigido pelo meu amigo Fabiano, né, a Graziele também, e as pessoas que estão lá hoje também dirigindo. Foi uma clínica foi meu primeiro sucesso como negócio, porque quando eu abri essa clínica, ela foi caminhando até um ponto tal que depois eu fiz venda de cota societária para as pessoas, então a clínica já foi deslanchando, e ali foi, né, eu comecei a dar uma ponta de descobrimento que eu realmente trabalhava bem no ramo empresarial. A partir daí, quando eu abandonei a clínica, eu comecei a atuar dentro do hospital, que era a minha especialização. Quando eu vim do Rio de Janeiro para cá, eu vim trabalhar no Hospital São Lucas, e eu trabalho na fisioterapia respiratória dentro da unidade de terapia intensiva. Essa era a minha especialidade. Então, logo quando a gente chegou aqui, nós, como a equipe lá da terapia intensiva, fomos basicamente remodelando a terapia intensiva em Valadares.
Quando eu cheguei aqui, a gente usava uns ventiladores chamados de Birdmark 7, que a gente brincava assim, que era o Bird Mata 7. Era um ventilador completamente assim, analógico, sem nenhuma função, e foi quando a gente começou a trazer esse conceito da ventilação com equipamentos mais modernos. O primeiro ventilador microprocessado foi através das minhas mãos, que foi ligado aqui em Valadares, e uma série de outras coisas que a gente veio também implantando aqui. Eu sei que não são da área, lógico, mas assim, kit de aspiração fechada para o paciente não despressurizar, então sempre voltado para a área respiratória. Então muitas condutas, muito antes do pessoal falar assim, teve a época da SARA aí, né, que foi a SARA não, a COVID, a gente já tratava uma doença lá atrás, SARA, que a gente já pronava o paciente, aquelas manobras que tinha que virar o paciente de cabeça para baixo, essa técnica a gente já tinha implantado já na época nessa doença. Fazia também parte de um grupo de pesquisa dessa doença chamada SARA, que é a síndrome da angústia respiratória agudizada, juntamente com o Hospital das Clínicas de São Paulo. Incluímos tantos pacientes aqui nesse estudo, em parceria do Hospital São Lucas com o Hospital das Clínicas, que nós ganhamos uma viagem para poder continuar essa pesquisa lá no exterior, né, nos Estados Unidos. Fomos lá. Você ficou com 16 anos de experiência, de atuando na área. 16 anos. Aí fui o coordenador de fisioterapia em terapia respiratória lá no Hospital São Lucas durante esse processo. Depois passei ao Hospital Samaritano também. Foram N simpósios organizados aqui em Valadares. Pelo tudo que você está falando, eu acho que não tem outra coisa a dizer, né, Samuel? Que um fisioterapeuta de sucesso. Né? E ele fala com, assim, desculpa, mas você fala com tanta paixão, você gostava muito disso, Gostava muito. Pra te falar a verdade, até hoje eu sou apaixonado com a área da saúde. Então, assim, eu falo que a área da saúde é uma droga para quem trabalha, porque você toma surra, pancada, mas você tá ali, né? É uma coisa bem bacana, que é pelo ser humano, né? Quem gosta de fazer. Eu perdia finais de semana, né? Às vezes um caso complicava, você voltava para o hospital, então era muita coisa que você queria fazer, né? Então, assim, é lógico que não é só momentos de alegria, tem os seus momentos de sabores. Sim. Mas eu lembro até hoje, assim, do meu último paciente que eu atendi no hospital, durante essa trajetória toda. Posso ficar falando para você aqui muito tempo sobre a estadia, sobre meu tempo lá. Já fui palestrante em Congresso Mineiro, já passei por presidente de mesa, e já dei aula na universidade. Então, assim, é uma história rica, né? Não dá para a gente resumir, mas eu te falo assim, eu me lembro até do meu último paciente que eu atendi, onde que a gente estava com uma menininha tinha ido a fazer uma excursão em Belo Horizonte e voltou. Aí ela voltou, ela chegou com um problema respiratório no hospital, estava no hospital regional, depois passou para o hospital na Unimed, onde que eu estava, foi o último hospital que eu trabalhei, e a partir dali a gente fez alguns tipos de manobra, pois ela estava realmente caminhando para uma situação mais grave mesmo, né? 17 anos. E a gente teve uma ressuscitação pulmonar dessa menina, que voltou a oxigenar tudo, os órgãos voltaram a funcionar bem, né? Porque quando você tem, né, uma hipóxia severa, você tem uma disfunção de múltiplos órgãos, então a gente tinha que, de qualquer maneira, uma paciente de 17 anos, nova daquele jeito, e hoje essa menina, a informação que eu tenho é que ela se tornou médica depois. Ah, que legal. Então, é muito bacana essas histórias, é por isso que eu falo que a área de saúde ela traz umas Diante de tudo isso, qual foi o momento que virou? E agora não mais sou fisioterapeuta, ou não mais atuo na área, e agora inicia-se aí um trajeto da construção civil. Então, a construção civil na minha vida, como que ela pintou? Eu sempre tive meu pai como referência. Meu pai era balconista, né, da Madeireira Cacique. Nós, assim, viemos de uma família bem humilde mesmo. A gente não tinha, assim, tanto capital. E eu só tinha minha mãe, né, ela teve essa responsabilidade, né, de me dar as condições que eu tive de estudar. Mas eu sempre tive, assim, sempre mirei neles um grande esforço de vida, né, uma grande vontade. E eu falo assim falo para todas as pessoas, né? Eu converso com as pessoas e falo assim, gente, é uma brincadeira que eu faço, tá, gente? Falo assim, nascer pobre é consequência, morrer pobre é burrice. Então, assim, você, na verdade, a busca, quando eu falo esse negócio de pobreza, eu estou querendo falar em relação a você
nasce numa condição que você não escolhe, mas você pode conquistar a sua condição ao longo do tempo. Não estou falando só sobre dinheiro, estou falando sobre inteligência, estou falando sobre caráter. Então, assim, você é o que você quer ser. Então, nesse momento, eu notei que eu comecei a bater num teto aqui em Valadares. Eu já tinha feito muita coisa, tinha organizado muita coisa, né? Então, assim, eu não trabalhava só por causa de dinheiro. Eu trabalhava, como eu te falei, eu sempre tive isso comigo. Pessoalmente, ser movido por desafios. Às vezes, uma coisa, eu falo assim, você quer ver, me desafiar, eu falo assim, não dá para fazer isso. E parece que me estimula, né, a procurar uma maneira de fazer. Então, eu fui e comecei a visualizar naquele boom do mercado Minha Casa Minha Vida uma forma de poder criar uma outra motivação para mim como forma de atividade. Era inicialmente uma atividade lateral, né? Eu tinha um valor financeiro que eu tinha conquistado e tinha um médico amigo meu, não era nem tão amigo na época, depois tornou-se meu amigo, que é um ortopedista aqui da cidade, ao qual eu tinha um lote na rua Bruno Chaves, lá no prédio Maria Gentil, que eu construí. E aí eu comprei esse lote dele e falei assim, vou começar a construir aqui. Só que eu fui inicialmente traído pela minha falta de experiência. Então, eu fiz o primeiro trabalho, foi construir um prédio, hoje é o prédio do Maria Gentil. No meio do caminho, acabou o dinheiro. E aí, eu comecei a ter algumas dificuldades. E eu pensava em alguma solução, essa solução não vinha. Meu pai, na época, me orientou e, dentro da simplicidade dele, ele tinha alguma coisa que hoje vale muito mais, talvez, que dinheiro, que é o chamado smart money, né? Que é hoje o dinheiro do século XXI, que é o século que a gente vai buscando alternativas para a gente substituir a parte financeira, né? E ele tinha uma pessoa que estava a fim de ser um investidor e fazer a colocação de capital, e foi o que ele fez. E a partir dali eu comecei a realizar essa obra e terminei e entreguei a obra. A obra foi rapidamente toda vendida. Eu notei que tinha algumas coisas ali que eu tinha que aprender muito e, como diz o outro, voltei a cabeça para estudar. E comecei a estudar bastante sobre o mercado. Vi que aquela carência da falta de planejamento, que talvez seja um dos temas que a gente vai jogar lá na frente aqui hoje, foi uma das coisas, um dos meus gargalos, assim, que me levou ao maior risco, né, no projeto. Mas acabamos, né? E esse foi o ponto da virada. A partir daí eu comecei a entender que eu gostava daquilo, era um mercado diferente, mas que se eu me especializasse e estudasse, seria um mercado que eu poderia ganhar bastante campo, né, como aconteceu. Assim como foi lá na fisioterapia, quando eu cheguei aqui, meu pai não era médico, minha mãe não era conhecida de ninguém, e a gente chegou, eu só tinha, né, minha vontade e meu conhecimento. E a partir dali eu abri o mercado. Quando eu cheguei na área da construção civil, foi a mesma coisa. Eu só tinha minha vontade e um pouco de conhecimento. E fui abrir mercado. Então, isso é só para provar para você que quando a gente quer, aí volta aquela história que eu falei lá atrás, a pessoa que nascer pobre é consequência, morrer pobre é burrice. Não no sentido mas no sentido de falar que você pode sair de um ponto A até no ponto Z, só pode se você quiser. Você só não vai se você não quiser. Exatamente. Fabiano, eu conheci um pouquinho da Master lá no início, bem pouquinho. E eu pude observar que lá naquela época já do Minha Casa Minha Vida, bombando, né, como você disse, você já implementava nas suas obras um diferencial que era padrão de qualidade. E eu percebi, visitando umas de suas obras, que era diferente. O que te fez naquela época pensar em colocar algo a mais dentro do padrão Minha Casa Minha Vida, quando todas as outras construtoras que estavam engajadas naquilo ali pensavam no lucro, no faturamento, em fazer, vender e entregar e pronto? Bom, eu acho que eu tive assim, um pouco de pressão, né? E muito do entendimento. Eu vou explicar assim, os dois caminhos. O primeiro, a pressão. Meu sonho era trabalhar associado a grandes parceiros, né?
eu entendia que na época a Caixa Econômica Federal era o sonho de todos os empresários trabalhar com a Caixa. E naquele momento eu queria me credenciar para poder ficar junto, né, a pessoas que pudessem garantir, entendi assim, que pessoas que pudessem garantir aos outros aquela credibilidade que eu ainda não tinha. Né? Então, quando você não tem uma credibilidade ainda em relação a determinada área, você tenta se associar a parceiros que possam garantir essa credibilidade. E para poder entrar no sistema Caixa, era muito criterioso. Né? Você tinha que jericar a empresa, né? Para quem não sabe, né? O jericar é você fazer todo o processo de análise e critérios, atender todos esses processos para você conseguir fazer obras garantidas pela Caixa Econômica Federal. E para aquilo acontecer ali, geravam critérios, e para critérios de qualidade. Então, a primeira parte, né, é meio que forçada, né, pelos critérios. E a segunda parte? A segunda parte era que quando você trabalha com imóvel, eu sempre tive na minha cabeça, não é de hoje, porque eu trabalho é que você não trabalha com preço, mas sim com valor. Então, imagina só, quando você vai comprar um carro na concessionária, você está atingindo o seu ápice, talvez, de vida ali naquele momento, ou seja, para comprar, ou seja, para trocar. Olha, estou me dando um presente pelo status que eu conquistei. Só que em relação à casa, você está fazendo um benefício que não é só para te dar o status que você conquistou, mas também é um investimento, uma garantia de vida. Então, eu sempre fui muito claro na minha cabeça sobre isso. Então, assim, faça aquilo que você gostaria de receber. Então, foi isso que me movimentou. Então, a partir daí, eu comecei... onde as pessoas enxergavam com custo a mais, eu enxergava como agregação de valor. Mas não é fácil isso. Dá para a gente fazer, dá para você fazer, mas você tem que ter realmente um planejamento financeiro de obra muito grande. Às vezes você tem posicionamento de planilha onde que você consegue, às vezes, retirar uma coisa, colocar outra que é mais importante, principalmente na fase de acabamento, fase de revestimentos, né, que é muito importante. Entender, né, o que é realmente necessário. Vou citar um exemplo para você, o Laguna Master. Quando a gente foi fazer o Laguna Master, eu vou contar só um pouquinho da história dele antes para você entender. Na época que a gente estava fazendo o Laguna Master, a Caixa Econômica Federal, devido à parceria que a Master já tinha com a Caixa, ela estava buscando um parceiro para poder fazer a primeira obra. Eu nunca tinha conseguido fazer uma obra do SBPE em Valadares. O que seria a obra do SBPE? É uma obra que ela utiliza do capital do Sistema Brasileiro de Poupança como financiamento para poder tocar a obra. Ou seja, a empresa, antigamente as obras eram muito feitas assim. Em condomínios de construção, não sei se você lembra disso, Samuel, né? Juntavam-se uns condomínios, aqueles condomínios eles ficavam responsáveis pelo gerenciamento da obra, ou contratavam um consultor, uma consultora, e esse ia gerenciando. Só que se morria um, se ficasse inadimplência outro, isso recaía sobre o condomínio. Então as obras tinham vários problemas ao longo do tempo. No sistema SBPE, era analisado e fechado um contrato com a Caixa Econômica Federal, onde que a empresa ficaria responsável por todo esse processo e a Caixa Econômica Federal também, por trás. Isso já não seria mais uma organização do condomínio que estava comprando. Então, nesse momento, passa-se você ter um parceiro com credibilidade para poder executar, um parceiro que vai te cobrar mensalmente a cada avaliação para te pagar, ele tem um engenheiro lá medindo a qualidade que está sendo feito. Os projetos são todos previamente analisados e a construtora ela é analisada em 3 aspectos, né? Ela é analisada tanto na questão da engenharia, né? Para o laudo da engenharia, tanto com a questão do laudo financeiro, tanto também na questão do laudo jurídico, né? Sobre a possibilidade e a capacidade da empresa de fazer. Por isso que eu falo que hoje, às vezes você fala assim, eu vou comprar uma casa diretamente por um construtor, você não sabe o que é que você vai encarar ali, mas quando você compra a casa, às vezes financiada com a chancela de uma empresa grande por trás, você recebe todas as garantias antes, porque aquela empresa já foi praticamente toda verificada pela Caixa Econômica Federal. Validada, né? Validada, documento, você não passa, como diz, se você não tem uma empresa bastante sadia, você não faz obra lá. Então isso é um crivo de qualidade e segurança para o cliente, o consumidor final construir. E outra coisa, previamente, né, apresentado um projeto
né, com memorial descritivo, tudo que vai acontecer na obra. Se for trocado uma fechadura que era de espessura tal e é para espessura menor, não passa na entrega. Então isso aí dá uma garantia também dos materiais que são empregados, já são previamente definidos, então vale muito a pena, talvez pelo crivo de segurança e qualidade. É o que às vezes a gente não consegue, por exemplo, lá para o cliente final, quando ele vai fazer uma compra, juntamente às vezes com um terceiro, que às vezes acha que às vezes não tem um pós-obra, né, não tem um determinado defeito, um material pode acontecer um defeito, mas e aí, isso está coberto dentro do que foi contratado? Está. E aí a empresa tem capacidade de voltar lá e fazer o que deve ser feito? Está preparado para isso? Então, na verdade, são vários aspectos que tem que ser olhado e isso aí traz, né, mais confiança, mais credibilidade. Então, sim, essa virada foi também um pouco forçada pelos critérios, mas também foi um pouco da questão da visão de vender valor e não preço. Não, né? Preço. Com a sua grande experiência que você tem, né, a gente já sabe, você transita aí em vários níveis, né, de valores de venda de imóvel, né, em várias faixas, como a gente costuma citar. Na sua experiência, qual que é, na sua visão, a faixa que é mais rentável ou que seja mais interessante de se investir para poder construir? Olha só, eu, assim, até a gente estava trocando essa ideia aqui no começo, eu falei qual o nível de complexidade, né, que a gente ia conversar, mas, assim, são várias análises que a gente tem que fazer. Eu assim, resumidamente, é uma questão de planejamento, tá? A palavra planejamento, ela engloba tudo. Bom, se você vai analisar uma obra muito grande ou muito pequena, você tem que entender do custo da obra, né? O mínimo que você tem que fazer é o custo da obra. Analisar também a escassez, né, da região, analisar o custo do metro construtivo, né, daquela unidade. Muitas pessoas acham que eu sempre falo, né, e quando a gente está trocando ideia com as pessoas para poder fazer a análise de empreendimento, eu sempre gosto de citar qual que é a diferença entre obra e empreendimento, né? Quando você vai fazer uma construção hoje no Brasil, eu considero até uma pequena obra, você vai fazer um empreendimento. Por quê? A obra é aquilo que você vê fisicamente acontecendo. Só que o empreendimento, ele carrega muito mais do que uma obra. Além da obra, ele carrega os aspectos jurídicos, os aspectos financeiros. O que você vai fazer se, por exemplo, um funcionário seu que você contratou, mesmo que seja a um preço fechado, se ele vai lá e fura um pé numa obra? Ou se ele tem um acidente mais grave, né? Isso pode recair sobre você juridicamente. Você está preparado? Aquele custo da obra foi previsto para isso? Né? Então, quer dizer, essa análise de custo é importante. A hora de fazer também um registro cartorial, os custos cartoriais, está preparado, está dentro do custo da obra? Isso. Se você tem um problema jurídico, um problema trabalhista, aquele problema vai gerar uma ação, né? Vai gerar um tipo de descompasso jurídico, financeiro na sua obra. Está preparado para isso? Então, quer dizer, você tem, na verdade, que navegar sobre as possibilidades dentro do custo de um empreendimento, que não é a obra. A obra vai acontecer e ainda nós temos os riscos da obra, nós temos também os riscos também que a obra pode gerar e os trabalhos que podem gerar no pós-obra. Então, a pessoa tem que fazer uma análise prévia, com planejamento, fazer um ritmo de obra, né, que é durante o planejamento de obra, ela fazer todo o critério mensal, porque uma obra, quanto mais tempo, né, o tempo da obra, ela é inversamente proporcional ao lucro, né? Quanto mais tempo você tem de obra, menos lucro você tem. E com isso você entender que os custos ainda tem os custos tributários, que ninguém faz às vezes uma noção disso no nosso país. Se você fizer uma obra hoje, se você comprar um prego hoje, comprar um prego daqui a 10 meses, você não vai pagar o mesmo preço pelo prego, você concorda? Uhum. Aí entra alguns aspectos que você deve calcular, entrando um pouquinho mais profundo agora, né, complexo. Você vai calcular o TIR de uma obra, você vai calcular, né, o VPL de uma obra, você vai calcular o ROI de uma obra. Então, assim, são situações que você realmente tem que prever,
né, que são critérios indicadores importantes para você. Estou falando de níveis mais complexos, mas minimamente a pessoa, para poder construir para vender, que é o tema do nosso assunto hoje, seria, na verdade, é ter um ótimo planejamento antes, levando em consideração todos os fatores de obra e de pós-obra também. Conhecendo as faixas e a sua experiência, se você tivesse que escolher hoje, vamos supor que você fosse começar hoje, e você tivesse que escolher, né? Fosse escolher, né? Você entraria no mercado em qual faixa de imóvel? Minha Casa Minha Vida, médio padrão, alto padrão, faixa 1, que está ali ainda, né, a faixa de entrada. Qual que seria, pelo que você conhece, pela sua experiência, que você, avaliando aí, trabalho, que é o que você está dizendo, tempo de obra, porque também isso tudo influencia, rentabilidade, que é obviamente, né, que para o empresário também isso é importante. Qual faixa que você escolheria hoje para começar? Bom, hoje, para começar, primeiro, né, para você começar hoje por um critério, vamos falar assim, dentro do que a gente está trabalhando hoje muito, faixa 1, é quase que impossível você entrar de cara no faixa 1, porque você precisa de alguns critérios, né, que é tempo de obra construída, volume de obras construídas, né, um lastro, né, de análise financeira é feito também da sua empresa. Então, basicamente é um critério que você não consegue atender no início. Agora, as obras do faixa 2, do faixa 3, agora o faixa 4, né, que é talvez, né, o mercado está apresentando nesse momento, o faixa 2, você tem que estar assim, plenamente ciente, para qualquer faixa que você for entrar, você vai ter que ter uma avaliação do PBQPH da empresa, né, os investimentos que vão ter que ser feitos para poder previamente preparar a empresa para poder fazer. Bom, eu vou iniciar construindo como pessoa física, né? O que pode acontecer também. A sua possibilidade de ser financiado é menor, então você vai ter que trabalhar com seu capital próprio. Então, novamente, voltamos aqui à questão do planejamento financeiro. Trabalhar com capital próprio é a melhor solução? Eu acredito que não, né? Eu acho que a gente sempre teria que realmente buscar, se você fizer um bom planejamento financeiro com valores, né, que você obtém financiado dentro do mercado imobiliário, talvez jogando, né, na verdade, dentro do custo do empreendimento, todas essas taxas, esses custos desse financeiro que vai ser advindo desse valor que vai estar emprestado, talvez seja a melhor maneira, talvez constituir, né, uma pequena empresa, relacionar isso, né, uma parte de uma capitalização e poder tocar dentro de qualquer faixa. Agora, é um planejamento mais robusto, né? Então, se você vai fazer um planejamento financeiro, leve em consideração também, como eu falei sempre, os custos tributários, o pós-obra, trabalhar dentro de critérios que o mercado e também a nossa jurisdição exige, custa caro, né? Muitas pessoas às vezes acham que por exemplo, o Samuel talvez já tenha enfrentado nessa sua caminhada também, às vezes uma visita, né, do Ministério do Trabalho, né? Sim, ele acontece, né, algum tipo de multa, algum tipo de situação que pode acontecer, isso não estava contabilizado no custo. Então, por isso que às vezes as empresas do Brasil, geralmente a maioria das empresas morre em menos de 2 anos, exatamente por conta dessa falta de planejamento. Aí, voltando à sua pergunta, se eu tivesse que escolher uma faixa, eu escolheria realmente primeiro fazer um bom planejamento, independente de qual faixa que for, né? Por isso que eu estou pegando pesado nessa parada, porque eu não estou querendo falar faixa, o imóvel, não. Eu acho que realmente eu apostaria num grande planejamento robusto, gasta tempo ali. O que a gente lê muitos autores e teve uma vez um autor que eu li que ele era muito bacana, que eu não me recordo o nome agora, mas ele falava aqui que você às vezes para dar um salto, você tem que dar quase que 2 passos para trás, né? Pra você tomar um impulso e dar um salto. Então, tomar impulso às vezes não é perca de tempo, não. É perder tempo aqui no planejamento. Eu vou te falar a verdade, hoje, se eu fosse, a nossa empresa hoje já tem um sistema de planejamento, mas se eu fosse hoje por exemplo, um gestor municipal, eu teria o meu setor de planejamento desse tamanho
e meu setor de execução bem menor. pequeno, né? Porque às vezes você gasta pouco tempo planejando e você acha que tudo é falta de mão de obra, é falta de gente. E às vezes o que você está empregando muita força em situações que não estão dando tanto resultado. Então fazer um planejamento ele te ajuda a elucidar isso aí, enxergar por cima, né? Fabiano, eu vou sair um pouquinho do técnico para o emocional. Você falou no início, né, a gente falou aqui sobre o Laguna Master. A gente percebe, isso é perceptível por qualquer um, que uma obra naquela grandeza muda a cara do lugar, né? O aspecto visual do ambiente, do espaço, né, do bairro. Como é que você se sente passando ali hoje? Passou há tempo atrás, era um lote vago, era um espaço vazio, e passando ali ver o empreendimento naquela proporção e pensar assim, a minha empresa participou disso aqui. Qual que é o sentimento que você tem em relação a isso? Talvez essa seja uma das grandes gratificações que a construção civil pode dar para a gente, né? Eu sei que daqui a 80 anos, se eu passar ali, e com certeza, talvez eu não botar aqui, mas até talvez perto do final, se eu conseguir minhas pernas zerar, eu vou passar lá, talvez eu vou ver lá alguma coisa que você participou e vai ficar marcado pelo resto do tempo. Não só eu, né, mas eu brinco, né, eu queria deixar isso bem de sacar, gente. Uma construtora, né, vocês estão indo aí, né, hoje o tema é construir para vender, e eu vou dar uma dica bacana aqui no final sobre isso. A única coisa que você não faz é sozinho, né? Hoje a nossa equipe lá da Massa, nós temos um baita de um time administrativo, né? Dentro da nossa empresa, né? Cada cidade nós temos um escritório descentralizado, né? De engenharia, com corpo lá de estagiários, engenheiros, profissionais. E internamente aqui, né, no cérebro tem também esse grupo de pessoas. Então você não trabalha sozinho, né? Mas quando você termina uma obra dessa, aquilo que o grupo participou ali, é muito gratificante, né? Você vê que aquilo ali mudou. E, por exemplo, o Laguna Master, ele iniciou uma caminhada de construções de maior volume vertical, né? Aqui em Valadares, mais arrojadas, né? Saiu daquele quadradão que todo mundo fazia, virou uma construção, né, bem moderna, né? E talvez a gente dê pouco valor a isso, mas passa em uma cidade onde só tem prédios bonitos. Você vai achar que aquela cidade é boa para ficar, é boa para morar. Queira ou não queira, a própria característica arquitetônica da cidade atrai outras pessoas que são reinvestindo na cidade. É a mesma coisa você falar assim, ó, vou entrar aqui e chegar lá em Miami, que tanto de prédio bonito, aquela coisa bacana, você fala, opa, eu quero ficar aqui, eu quero morar aqui, que coisa linda, coisa... É o passo que às vezes você entra numa cidade que você nem te dá tanta passei por aquela cidade, passei. Então, assim, Valadares, bacana, tem entrado, né, nessa rota, eu acho que tem muita coisa boa para acontecer. E aí o Laguna participou disso aí. O Laguna teve essa função de abrir esse caminho aí, tá? Tanto na parte de o primeiro financiamento SBPE junto à Caixa Econômica Federal, quanto na arquitetura, que foi completamente arrojada. É um bairro hoje que vão falar que talvez virou o queridinho da cidade, né? É verdade. Aquela região ali realmente desenvolveu e virou um ponto de referência, inclusive comercial, né? Que inicialmente nem se pensava talvez nessa possibilidade, mas hoje você vê que é um bairro, né, que está ali se posicionando comercialmente e se posicionando residencialmente, né? Nas adjacências ali e criando realmente um ponto de referência. E a gente pode considerar hoje um dos metros quadrados mais caros de Valadares, né? Sem dúvida. Com certeza. E o mais interessante não é só isso. É o potencial de desenvolvimento, que as pessoas não medem esse indicador. Isso. Por exemplo, às vezes você vai trabalhar com um imóvel centralizado, você geralmente já está perto do potencial de desenvolvimento ali. Então o delta de retorno pode não ser tão grande, mas se você faz em um local onde que ele está ainda na curva ascendente, o seu potencial de delta é muito grande, né? Então tem ali, por exemplo, quantas áreas, quantos empreendimentos, quantas coisas ainda vão ser capazes. Existem analogias que podem ser feitas, por exemplo, hoje, centro de Belo Horizonte, bairro Lourdes, qual é mais caro?
né? O metro quadrado no Lourdes é muito mais caro hoje, né? Porque é um potencial, um bairro que teve e ainda tem um grande potencial de desenvolvimento por ser uma região também residencial muito procurada lá. E aquele bairro ali, eu acho que ele apresenta uma curva muito grande. Por que, Fabiano, você faz essa avaliação? Uma total, completa infraestrutura, né? Você vem ali o hospital, né? Hoje da cidade. Supermercados, né? Temos ali uma lagoa maravilhosa, pontos comerciais ali sábado à noite, você não consegue nem transitar ali, né? Então, academias, né? E ainda um bairro em desenvolvimento. Se for pensar a nível de ocupação, ainda tem muita coisa para acontecer. A própria Master está construindo um prédio lá agora, né? Que é o Lagoa Master Center, um prédio de 28 pavimentos, que está lá na esquina ali, né? Que são 3 andares comerciais, né? Com mais 28 pavimentos. É um empreendimento que mescla o residencial com o comercial. Com o comercial. E aí vai trazer ali, isso aí, né? Vai ser um empreendimento que vai mudar completamente a cara de arquitetura aqui predial em Valadares. Usando a sua experiência, então, eu acho que a gente não pode deixar, né? O que você já citou algumas vezes aí, sobre a questão de construir para vender. E a principal dica que você quer deixar aí para quem tem o interesse, né, de permanecer no mercado, de entrar no mercado. Às vezes tem pequenas construtoras, né, que estão aí às vezes... Eu vi que você bateu muito forte na questão do planejamento e realmente a obra é algo complexo. Envolve muitas coisas, né? Mão de obra, material, e tudo pode trazer prejuízo, né? A perda do material, né? O serviço feito errado, o material não chegar no tempo, né? É um planejamento que é grande, né? Extenso. Mas a dica principal que você pudesse dar para a questão sobre construir para vender, o que seria assim eu não gosto de falar o pulo do gato, porque eu sei que nada existe. As pessoas às vezes querem buscar, né? Como se fosse aquilo ali, eu sei que não tem isso. Que é uma solução simples para uma coisa complexa, né? Não tem jeito. Mas como se fosse assim, aquela dica diferente. Posso só assim fazer uma breve explanação por que dessa dica? Vamos falar assim, eu novamente vou falar a palavra planejamento, mas de ordem prática, né? Vou querer começar a construir agora. Se você optar por fazer dessa forma, busque, na verdade, invista em um profissional, né, que possa te ajudar, um engenheiro, né, de planejamento, que possa te ajudar a ver o passo a passo aonde que você deve se preocupar com, por exemplo, em relação à obra, a curva ABC da obra, né, onde são os gastos de maior relevância. A parte pré-obra, né? Qual que é o meu planejamento pré-obra? Quanto que eu vou gastar em projetos? Quais projetos são importantes? Quanto tempo eu demoro para aprová-los, né? Quanto me custa para aprová-los? A parte pré-obra ainda, né? Vou fazer uma sondagem do terreno, às vezes a compra do terreno. Estou comprando o terreno num preço adequado? Olha o que o planejamento pode te dar. Vamos supor, se você compra um terreno para construir uma obra que ele vai acima de, por exemplo, 12% do custo do seu empreendimento, esse empreendimento corre sério risco de não ser viabilizado. Então, você tem que, na verdade, ter exatamente a noção de o mercado, né? O custo dessa obra com os custos pré-obra também, né? E isso entra a valorização do terreno, estudos de sondagem. Imagina só, você começar uma obra, fez uma compra de terreno maravilhoso, vou começar a minha obra, a hora que você vai cravar lá o seu primeiro estudo lá, tem uma rocha de todo tamanho lá que você tem que romper aquele terreno. Então, olha o que o planejamento pode salvar. E às vezes é o dinheiro de sua vida que está investido ali, né? Bom, esse planejamento deve ser feito. Mas, né, aí já talvez uma dica aqui de ouro, né? Além do planejamento, por que ao invés de construir para vender, você não vende para construir? Né? Aí pode ser papo outro podcast. Eu já ia falar, né? Porque isso aí já vai dar assunto assim. Muito porque mesmo, né? o vender para construir, você já vai trabalhar com um capital diferente, com o público já alcançado, né? Com um negócio já realizado.
a gente já entra numa outra situação, né? Uma outra esfera. Só que o seu risco é muito menor, né? Você pode estar trabalhando aí com alguns parceiros de mercado que podem dar essa garantia de credibilidade, como eu falei anteriormente. E você consegue ter uma visão melhor quando você está ali concentrando o seu gasto, os seus esforços dentro do... A maioria dos financiadores, eles não solicitam uma obra, eles solicitam um bom projeto, né, que seja viável e com algumas garantias financeiras que talvez você já tenha ela, porque você vai começar a construir e você vai entrar com um pouquinho mais de robustez, dando credibilidade para quem está indo, né, comprar. E você investiu no que é certo, né? Que é o forçando dentro do planejamento. Talvez seja uma forma de também pensar diferente, sair um pouco fora da caixa. Isso. Eu acho que o resumo da ópera, a gente falar de construção é falar de planejamento, né? Eu acho que a experiência que o Fabiano trouxe para nós aqui, ela é baseada muito nisso. Para quem mexer com construção, tem que pensar na questão de planejar, porque realmente envolve muitas coisas, né? Não é só você fazer algo. Primeiro, com a obra, ela tem tempo, ela é extensa, não é algo rápido, né? Se for uma obra grande, ainda é mais tempo, né? Um exemplo, o último empreendimento maior que você fez foi de quanto tempo? A média de empreendimento é em torno aí de 3 anos, né? Mas você sempre tem... por exemplo, tivemos uma Covid aí no meio do caminho. Aí bagunça todo o processo. Olha para você ver que complexidade, né? O tempo é o fator determinante. E a gente tem, assim, realmente muito planejamento para você prever todas essas intempéries. Então, o planejamento é a base de tudo e assim, pelo pouco tempo que nós conversamos aqui com você, Fabiano, eu vejo que é pouco tempo, porque é muito tempo de experiência, muito conhecimento e quem sabe a gente às vezes tem outras oportunidades, né, Samuel? Da gente poder ir para outras áreas, né, nesse desenvolvimento da construção e desenvolver assuntos e papo, que realmente é gratificante ter você aqui com a gente, né, nesse tempo juntos aqui. A gente quer agradecer muito a sua presença, né, dividir com a gente o conhecimento, estar aqui disposto a participar e compartilhar e nos ajudar. E é legal perceber essa paixão que você tem pelo que você faz. Deu para perceber isso quando você falava sobre a fisioterapia e dá para perceber isso quando você fala sobre construção civil, sobre obra. Né? Então isso é bacana, isso é legal de ver, saber que você está engajado, né, num processo e não simplesmente pensando no faturamento, no lucro. E isso fez parte da mudança da realidade cultural do nosso mercado, né? As pessoas, né, os valadarenses tinham um receio grande de investir no construtor que vendia para construir, justamente por causa do histórico que existia de outras construtoras, né? E vocês, a Master veio para poder também mudar essa referência, né? Exatamente. De que é uma empresa séria, de que o que se prometeu vai cumprir, vai entregar. Então, a gente quer te agradecer, está chegando ao fim mais esse episódio. Muito obrigado, viu, pela sua disposição de estar aqui com a gente, de participar e de compartilhar aí, né, a sua história, o seu conhecimento com a gente. Hugo, primeiro eu queria parabenizar vocês por esse formato de programa. A Certo Imóveis realmente é uma empresa maravilhosa, né, que faz jus aí, né, à grandeza e sempre inovando. Isso aqui, para mim, é uma inovação. Vim com prazer, porque eu amo trabalhar e falar, né, do que eu faço. O Samuel também, sua história também, né, junto com toda a sua história, a sua bagagem. Agradecer vocês dois, né, também por dar essa oportunidade aqui pra gente. E eu penso assim, eu acho que hoje a arma mais poderosa que existe no nosso tempo chama-se informação. Né? Então, quanto mais informado os nossos parceiros, nossos colegas e todas as pessoas do mercado que vão trabalhar estiverem, a chance da gente criar um ambiente, né, de negociar o melhor vai ser muito melhor. Você imagina só, um ecossistema onde que todas as pessoas tem um percentual de acerto maior do que de erro. As pessoas vão ficar encorajados a comprar imóveis naquela cidade, porque sabe que ali as coisas acontecem. Então, sim, é muito bacana isso. Estamos num caminho com pessoas igual vocês, assim, e eu queria parabenizar novamente, agradecer novamente a nossa oportunidade. Estou à disposição para próximas vindas aqui, tá bom? Legal, obrigado, Fabiano. Foi excelente, viu? Esse bate-papo com você foi muito bacana. Muito obrigado, Fabiano. Esse foi mais um episódio do nosso Papo Certa, o podcast da Certo Imóveis. Nosso propósito é abrir espaço para conversas que ajudam a entender os bastidores e os caminhos do mercado imobiliário,
com conteúdo pensado para todos os envolvidos nesse universo. Queremos acompanhar esse setor que não para de crescer e de se transformar, trazendo sempre novos olhares e possibilidades. Valeu por estar aqui com a gente até aqui, se inscreva no nosso canal e fique por dentro dos próximos episódios. Papo Certa, o jeito certo de falar sobre o mercado imobiliário.